Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Daniele Cristine Cavalli Tuoto, promotora de Justiça da Terceira Promotoria de Infância e Juventude de Adolescentes em Conflito com a Lei, da comarca de Curitiba, e juntamente com a colega promotora de Justiça Mariana Basso, promotora de Justiça da Promotoria de Almirante Tamandaré, temos o prazer, então, de ver publicado nosso artigo sobre o sistema de financiamento das políticas da infância e juventude no Brasil e o papel do Ministério Público Estadual. O objetivo do nosso artigo foi discutir o importante papel do Ministério Público Estadual quando do planejamento, monitoramento e fiscalização do orçamento público estadual e municipal destinado às políticas da infância e juventude. Buscando, então, esse objetivo, pusemos as formas de financiamento nas políticas públicas da infância e juventude, pusemos os papéis dos autores envolvidos no referido sistema, né, o papel do executivo, do legislativo, do judiciário, do Ministério Público, da sociedade civil também, e tentamos trazer, né, concretamente, as leis orçamentárias do Brasil, numa perspectiva intersetorial. A ideia foi mostrar, né, aos membros do Ministério Público que os membros do Ministério Público têm um importante papel. Por quê? Sem recursos públicos, eu não tenho política pública. E sem política pública, eu não tenho garantias de direito. É muito comum nós conversarmos, né, e vemos o princípio constitucional da prioridade absoluta. O artigo 4º do Estatuto estabelece que o lugar de criança e adolescente é no orçamento público, que a prioridade absoluta envolve a destinação privilegiada de recursos públicos. Mas como nós, Ministério Público, atuamos frente a esses dispositivos legais e constitucionais? Foi tentar trazer um pouquinho à reflexão essa necessidade de mudança de forma de atuação, né? A gente diz mudar um pouco as lentes da nossa visão de trabalho e pensar muito mais numa atuação preventiva, uma atuação resolutiva, que garanta que existam recursos destinados a crianças e adolescentes nos orçamentos públicos, porque somente assim eu, do Ministério Público, eu, promotor de justiça, vou conseguir ver lá na ponta os direitos das crianças e adolescentes assegurados. Mas qual é a dificuldade? Por que nós temos a dificuldade de compreender e de trabalhar preventivamente lá em todo o ciclo orçamentário das políticas da infância e juventude? No primeiro momento, logicamente, nós temos uma complexidade do sistema de financiamento das políticas públicas da infância, que é um fator que dificulta, logicamente, a atuação. E por que complexidade do sistema de financiamento? Nós temos uma transversalidade das políticas da infância. Então, além da necessidade de todas as secretarias municipais e estaduais terem a temática do adolescente e da criança em suas pautas, nós temos também sistemas de cofinanciamento da União para os estados, dos estados para os municípios, da União diretamente para os municípios, valores que são repassados diretamente para instituições da sociedade civil, né? A instituição da sociedade civil que trabalha com a política da infância. Então, essa transversalidade e a complexidade desse cofinanciamento das políticas da infância traz, sim, uma dificuldade ao promotor de justiça. Some-se a isso, logicamente, a complexidade dos conceitos técnico-legais que envolvem o orçamento público, a superficialidade das prestações de contas, nos canais de acesso público, né? A imensidão de afazeres que tem um promotor de justiça da infância no seu dia a dia de trabalho. Apesar de todas essas dificuldades, nós temos, enquanto função, fiscalizar a plena realização do princípio constitucional da prioridade absoluta. Nós temos a função de zelar pela implementação de políticas públicas à infância e juventude. Mas vejam, efetividade na garantia dos direitos, ela depende de políticas públicas, de programas, de planos e, acima de tudo, de recursos. A ideia, então, no artigo, foi trazer essa preocupação e compartilhar um pouco das experiências que já temos aqui no estado do Paraná, né, no que se refere ao monitoramento e avaliação, planejamento e monitoramento do orçamento da criança e do adolescente. O que nós precisamos pensar nesse momento da elaboração, então, das leis orçamentárias? Veja, se
para a elaboração da lei orçamentária, eu tenho diversas vinculações nos princípios previstos na Constituição Federal, eu tenho que pensar que o princípio da prioridade absoluta também vincula. Eu tenho que pensar que, além disso, na área de infância, eu tenho a determinação legal dos planos decenais de atendimento socioeducativo. Eu tenho que pensar que eu tenho na lei previsto que cabe aos conselhos de direito da criança e do adolescente estabelecer as prioridades de ação. Prioridades estas que vinculam o gestor público quando lá do gasto público. Então, como começar o trabalho do Ministério Público? O Ministério Público deve começar o seu trabalho atuando na prevenção e, então, no planejamento das peças orçamentárias, participando, por exemplo, das reuniões dos Conselhos de Direito. Estar presente na reunião do Conselho de Direitos do seu município, da sua comarca, faz com que você se aproxime da sociedade civil? Sim, mas que participe, né? Logicamente respeitando a atribuição de cada um, mas faz com que você leve os dados que você tem na promotoria, leve as suas preocupações enquanto promotor de justiça para quem delibera a política pública e também, né, pense que aquela participação ali vai garantir que orientações aos integrantes do conselho para que se tenha muito claro que as metas e os objetivos previstos nos planos decenais, eles devem guardar correspondência no PPA, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei Orçamentária atual. Então, a partir do momento em que o Conselho estabelece as prioridades de atuação na área da infância, mesmo que indiretamente, há sim uma vinculação de recursos públicos. E aí começa a atuação do Ministério Público, né? enquanto fiscal e garantidor, então, dessas políticas da área de infância. Além, né, de participar, então, dessas reuniões, logicamente que cabe ao promotor de justiça cobrar que no PPA, na LDO e na LOA, não só do Fundo dos Direitos da Criança, mas de todas as secretarias, notadamente Secretaria de Assistência, de Saúde e de Educação, existam, né, recursos previstos para as políticas públicas da infância. Somente assim eu vou conseguir executar as deliberações do Conselho de Direitos. Somente assim o Ministério Público vai poder cobrar do Poder Executivo a implementação de políticas públicas. Não temos dúvida disso. Então, a partir do momento em que eu consigo inserir as metas e objetivos dos planos decenais da socioeducação, plano decenal da primeira infância, plano decenal dos direitos da criança, consigo estabelecer que essas metas e objetivos sejam, então, colocadas como metas, né, como diretrizes do plano do PPA, tá? Eu consigo, então, estabelecer quais são as prioridades, elevar essas prioridades do Conselho para a LDO, aí eu vou conseguir que na LOA eu aporte recursos em quantidade suficiente para a implementação, então, dessas políticas públicas. A intenção do artigo foi também foi discutir um pouco a dificuldade que é para o promotor, porque o promotor da infância, né, precisa se apropriar, sim, de conceitos de direito financeiro, entender o ciclo orçamentário como um todo, entender conceitos e princípios que vêm lá do direito financeiro que não são o seu dia a dia de trabalho. Mas somente garantindo, né, o acompanhamento de todo o ciclo orçamentário é que você vai conseguir depois, como promotor de justiça, cobrar a implementação das políticas públicas para crianças e adolescentes no seu município. Trouxemos também o papel da sociedade civil no nosso artigo e trouxemos experiências, né, que já temos aqui no município de Curitiba, né, no Ministério Público do Paraná, notadamente. Temos 2 projetos, um projeto OCA municipal, que é um projeto Orçamento Criança e Adolescente, do Ministério Público do Paraná, em parceria com o Centro Marista de Defesa da Infância, objeto de um outro artigo da nossa publicação, do livro, em que se estabelece, se fala do necessário monitoramento que foi realizado aqui, do orçamento criança e adolescente dos 399 municípios do estado. E também a experiência do estado do Paraná, que num grupo de trabalho intersetorial, né, estabelecido pelo governador do estado, está desenvolvendo, então, a metodologia criança e adolescente, também no estado do Paraná. Qual é a ideia? Trazer ferramentas aos promotores de justiça para que eles tenham acesso aos dados orçamentários do seu município, né,
não só enquanto planejamento, mas depois o acompanhamento de toda a execução orçamentária, para, utilizando esses dados, possa então desenvolver um trabalho de maior qualidade nas suas comarcas quando da implementação das políticas públicas. Então, a ideia do artigo foi trazer o papel do Ministério Público lá na participação dos conselhos, o papel do Ministério Público no acompanhamento de todo o ciclo orçamentário, para garantir, então, né, a implementação de políticas públicas e o que nós tanto desejamos, que é a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Então, conhecer o sistema de financiamento da infância, conhecer um pouquinho do ciclo orçamentário e buscar, então, a participação preventiva, uma atuação preventiva, né, cobrando, então, que nas leis orçamentárias existam recursos em número adequado, né, em quantidade adequada, para as políticas da infância, é um objetivo que nós devemos ter enquanto Ministério Público. Lembrando aqui também que nós temos uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, né, do CNMP, a resolução 33, de 2016, que estabelece como recomenda, né, a atuação do Ministério Público da infância, muitas vezes em apoio ou com o apoio das promotorias do patrimônio público, até do Ministério Público de Contas, para que o promotor da infância efetivamente acompanhe os conselhos de direitos, mas acompanhe todo o ciclo orçamentário, não apenas do Fundo Municipal ou Estadual dos Direitos da Criança, mas também garantindo que todas as secretarias municipais e estaduais tenham em seus orçamentos valores destinados à criança e adolescente. E por quê? Porque a Constituição Federal é muito clara. Criança e adolescente é prioridade absoluta. Por quê? Porque a Convenção dos Direitos da Criança, estabelecida pela ONU lá em 89, é muito clara quando ela traz que todos os estados parte precisam garantir a máxima destinação de recursos possíveis para as políticas que envolvam crianças e adolescentes. Esse é um tema de extrema importância, é um novo olhar do Ministério Público sobre a atuação, né, para o promotor da infância e da juventude, mas sem dúvida nenhuma, no momento em que eu passo pelo que nós passamos hoje, né, no mundo, de uma pandemia, onde eu passo por um momento de restrição de recursos públicos, garantir a prioritária destinação de recursos para criança e adolescente, sem sombra de dúvidas, é um caminho que o Ministério Público precisa caminhar. Então, conhecer e conseguir, né, trabalhar também na visão do direito financeiro, também pensando em monitorar, em prever, em destinar recursos para as crianças e os adolescentes. Esse foi o objetivo do artigo, trazer um pouquinho do conhecimento das políticas, do sistema de financiamento das políticas públicas e de qual é o papel do Ministério Público em todo esse ciclo que garante a destinação de recursos para crianças e adolescentes.